quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de matemática de número 112. Hoje a gente vai abordar sobre diferentes sistemas de numeração. Nosso sistema de numeração, o sistema de numeração decimal, não é o único que existe aí na Terra e a gente vai aprender sobre esses sistemas que muita gente vai aprender desses que surgiram aí na história e foram se modificando, tá? Então, os objetivos dessa aula são entender o significado de sistema de numeração, reconhecer o sistema de numeração decimal e conhecer o sistema de numeração dos sumérios, dos egípcios, dos chineses e dos romanos. Então, utilizem aí para essa aula caneta, caderno de matemática, lápis e borracha. Então, o que é um sistema de numeração? O sistema de numeração ou sistema numeral, ele é um sistema em que ocorre um conjunto de números, né? Nós temos um conjunto de números representados aí por numerais de uma forma consistente, ou seja, de uma forma sequencial. Os números eles seguem uma sequência, tá? O nosso sistema aqui, o decimal, é uma sequência dos números, né? Os algarismos seriam do 0 ao 9, 10 algarismos. Com eles a gente forma aí qualquer outro número. Há registro de vários sistemas de numeração durante a história das civilizações. Por quê? O ser humano ele começou a sentir a necessidade de contabilizar, né, de calcular, de analisar, de avaliar os seus gastos, os seus lucros e prejuízos, enfim. E aí ele pensou na ideia de se criar números, tá? E como esses números eles precisariam ter uma relação gráfica, eles precisariam ser escritos, assim como as letras, tá? Então a sua representação foi feita em algarismos, e aí algo que a gente ressalta é essa questão dos diferentes sistemas de numeração, que é o que a gente já vai abordar nessa aula. O que acontece? Por que a gente tem vários sistemas de numeração? Por que a gente não tem um, né, global? É a mesma razão da gente ter várias línguas, tá? O que acontece? Cada povo criou o seu sistema de numeração, tá? Na sua região. Por isso nós temos diversos, assim como nós temos diversas línguas, tá? Cada povo criou a sua língua, foi se modificando e hoje nós temos diversas. Ok, pessoal? Então acontece que cada povo desenvolveu um tipo de grafia para os números e consequentemente houve sistemas numéricos diferentes com a quantidade de símbolos e rigor matemático distinto. O sistema de numeração decimal. Então, o nosso sistema atual, ele possui 10 símbolos e ele é conhecido como sistema de numeração decimal, que a gente já abordou em várias aulas na disciplina de matemática. Ou seja, nele a composição dos algarismos, ela é importante, tá? Nós temos 10 algarismos e é importante a gente ter uma ordem no qual eu vou escrever o meu número. Por exemplo, eu vou escrever o número 178. Agora, se eu mudar a ordem, dá totalmente outro número, ok? 178, 781. Então, no nosso sistema, essa questão da sequência em que os algarismos são dispostos importa muito. O sistema de numeração que a gente adotou, ele não apareceu pronto como ele é hoje, tá? Mas ele foi sendo aperfeiçoado conforme o tempo, tá? Ele também é conhecido como o sistema decimal posicional e a sua origem é indo-arábica, tá? Esse sistema, ele foi escolhido pela grande facilidade que a gente tem, principalmente para fazer as operações matemáticas, né? A gente coloca unidade, 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 dezena, 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 centena, 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 tá? E para ser muito prático também representar valores bem altos, porque tem sistemas que demandam ali muitos algarismos, né? O número, sei lá, 1 milhão. Vai muito algarismo para estar representando isso, no nosso sistema não, tá? Ele foi difundido aí na Europa por conta dos comerciantes árabes, alcançando aí outros lugares do mundo, e daí ali ele se popularizou. Então nós vamos começar a trabalhar o sistema de numeração dos sumérios, né? Os sumérios eram um povo lá da Suméria, lá onde hoje a gente tem
a Ásia, tá? Só para vocês se localizarem ali em nível mundial. Então, o sistema de numeração desse povo é considerado aí o primeiro sistema de numeração, tá? Não se sabe ao certo quem foi o povo responsável pelo desenvolvimento do sistema de numeração difundido no Império Babilônico, né? A Babilônia era uma cidade próxima ali da Suméria. Mas se sabe que já era um dos mais conhecidos aí pelo Sumério. Então, o sistema de numeração dos sumérios, ele foi adotado pelos babilônicos e foi construído com base em 2 símbolos. Olha que interessante. Nós temos 2 símbolos. Temos esse símbolo aqui, vamos apagar aqui para facilitar. Esse símbolo aqui, né, uma linha e um triângulo. E esse símbolo aqui, ó, que também quase que forma um triângulo, mas em vez de fechar aqui, ele fecha aqui no centro, tá? Então, nós temos apenas 2 símbolos para estar representando. O que a gente percebe aqui, né? Nas unidades, então, a gente nota esse símbolozinho aqui. Então, 1 é apenas um símbolo, 2, 2, 3, 3 e assim vai seguindo até o 9, tá? Aí, o 10 é representado por esse símbolo aqui, tá? Com esse meio que abre, né? Como se fosse aquele sinal de maior e menor e um traço no meio. Aí, olha só, o 11 é o 10 e o 1, o 12 é o 10 e o 2, o 13, o 10 e o 3 e assim por diante. O mesmo acontece nos outros. Olha lá, sei lá, o número 38. São 3 de 10 e mais 8 do 8, tá? Então, representa que a gente já vê essa questão da dezena, tá? Tal vai estar, esse daqui representa as dezenas, esse deitadinho, e o em pezinho vai estar representando as unidades. Agora, lá no caderno de vocês, nem olha, tá? Só monta lá. Como seria o número 53? Como seria o número 53 a partir desse sistema de numeração aqui? 53 ficaria 5 desses aqui e 3 desses, né? Então, seria assim, 1, 2, 3, 4 e 5. E 3 desses que representam a unidade. Tá? Assim seria representado o número 53. Por isso, lembra que a prof falou como o sistema de numeração decimal ele é prático nessa questão de algarismos. Olha quantos a gente fez aqui, 8 para representar o 53. Se fosse 59, nossa, iria 14, tá? Enquanto que o nosso sistema, o 53, só é representado assim, tá? Por isso o nosso ele é bem prático. Sistema de numeração egípcio. Para construir-se os números, o sistema de numeração egípcio, são feitos aí 7 símbolos e ele é representado com as suas combinações, tá? Assim como é o sistema de numeração romana, tornando possível a expressão de número ainda de números maiores. Então, o 1 é representado apenas pelo traço, né, o I. O 10, a gente nota uma curvatura, parece meio que uma ferradura. O 100, nós temos uma representação meio que de um caracol, pelo menos para mim lembra isso, né? O 1000 é representado por uma flor. O 10.000, para mim, eu não sei o que vocês conseguem enxergar, mas eu consigo enxergar como se fosse um dedo, assim, meio inclinadinho, tá? Porque até parece o formatinho aqui da unha. O 100.000 é um bicho que eu não consigo definir, é meio que uma baleia, talvez com perninhas ali, não sei dizer. E aí nós temos 1 milhão, aqui tá representado 10 na potência 6, vocês ainda não abordaram isso, mas que seria 1 milhão, que tá representado aqui, né, como se fosse um homem com os braços erguidos, né, talvez uma vitória, enfim, né, porque realmente é um número bastante alto. Sistema de numeração chinês. O sistema de numeração chinês, ele é utilizado até hoje, tá? Os chineses, eles usam. Só que quando eles têm que fazer operações matemáticas, né, adição, subtração, os chineses, eles usam o indo-arábico. Qual que é o indo-arábico? O nosso sistema de numeração decimal, tá? Então, como ele continua atual, inventou-se um símbolo para o número 0. Antes não se tinha nesse sistema. Mas, como ele continuou sendo usado, os chineses notaram que eles precisariam representar o 0, eles criaram um símbolo para representar esse número.
tá? Então, olhem aqui, 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, 4 a gente forma meio um quadrado com um símbolo no meio, 5 dessa forma aqui, o 6, o 7, o 8, o 9 até parece meio com o pi, lembram do pi? O 10, uma cruzinha. Aí o 0 é bem complexo, né? Ele é cheio de detalhes. O 100, nossa, o 0, né, apesar de ser valor nulo, ele acaba sendo o mais detalhado de todos. O 100, o 1000 e o 10.000. Ok, pessoal, um pouquinho aqui do sistema de numeração chinês. Claro, para realizar cálculos, aí eles utilizam o nosso sistema. E o sistema de numeração romano, tá? Esse a gente já trabalhou, a gente teve uma aula específica sobre esse sistema, justamente porque a gente aborda muito, né, principalmente na questão dos séculos, a gente utiliza aí o sistema de numeração romano. Então, a numeração romana é utilizada até hoje para representar os séculos, então, como se trata de uma representação atual, ela recebeu algumas adaptações no decorrer do tempo, tá? Então, os algarismos desse sistema são representados por letras e cada letra possui um valor, né? Ali a gente abordou principalmente até o 30, né? O I, o V, que representa 5, e o X, que representa 10. Galerinha, então vocês concluíram aí essa lição, aprenderam aí esse sistema de numeração. É bem interessante a gente aprender, justamente porque a gente aprende o nosso e acredita que todos utilizam o nosso e não é bem assim, né? A sociedade, ela sofre modificações e mesmo atualmente, né, nós temos outros sistemas de numeração espalhados aí pelo mundo. Não se esqueça agora de estar executando as atividades propostas pela prof. Até a próxima aula e bons estudos!